Sempre hei de suplicar. Obrigado, Senhor. A Ti todo louvor e toda glória para sempre. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa, recebam os nossos cumprimentos em nome de Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu fui feito pastor e estou aqui hoje na Igreja da Graça de Deus de Taubaté para ministrar a palavra de Deus para você.
E eu tenho a certeza que você que participar desse culto, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, tá bom? Fica comigo. O pessoal que está aqui na igreja já está na fé. Nós já estávamos aqui num momento de louvor a Deus, adorando o Senhor. A presença de Deus já é certa aqui. Mas você que está chegando agora, vai parecer que você estava com a gente desde o começo, porque a presença de Deus vai tomar você, vai envolver você, e você vai ser fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Povo de Deus, vocês estão na fé comigo, não estão? Amém, pessoal? Eu falei para o pessoal que vocês estavam na fé. Quem está na fé, dá um glória a Deus aí. Que bom, meus irmãos. Eu sei que foi Deus que trouxe você para esse culto. E eu queria falar uma coisa, irmão. Todos nós, olha para mim, todos nós que fomos, vamos dizer assim, que fomos resgatados do pecado, porque antes a nossa vida era uma vida suja, uma vida imoral, era uma vida de desobediência, de rebelião a Deus. A palavra de Deus, ela fala, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, no passado, irmão, nós não conhecíamos a Deus, e por causa disso nós servíamos aos ídolos mudos e fizemos outras coisas também. Mas tudo o que nós fizemos de errado, fizemos na ignorância. Agora, louvado seja Deus, nós fomos iluminados pelo Evangelho de Cristo. Amém, irmão? Nós passamos a ser conhecedores da verdade. Só que olha para mim, Deus não chamou você apenas, olha para mim, preste muita atenção. Deus não chamou você apenas para tirar você lá do mundo, do pecado, mas trazer você para a igreja para você agora ficar quietinho, sentadinho no banco e não fazer nada. Deus chamou a todos nós para trabalhar na obra dele. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, no plano de Deus, quando Deus o olha, quando Deus o vê trabalhando. Nós somos uma nação que foi escolhida para servir ao Senhor, na casa de Deus, no templo de Deus, mas para servir a Deus no mundo, tirando as pessoas do pecado e trazendo elas ao conhecimento da verdade. Amém, meus irmãos? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 6, está escrito assim, ó, Apocalipse, capítulo 1, do versículo 6, eles vão colocar aqui para mim, eu vou ler com vocês aqui pelo monitor. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Olha que bonito. Nós fomos feitos para Deus. Não é para mim, não é para minha glória, é para a glória de Deus. Eu fui feito rei e sacerdote. Você foi feito rei e sacerdote. Tem uma tradução desse texto que diz que nós fomos feitos um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. O que é o sacerdote, irmão? O sacerdote é aquela pessoa que estava na casa de Deus, no templo de Deus, e que oferecia sacrifícios a Deus, por ele mesmo e pelo povo. Então era um servo de Deus. Todos nós fomos escolhidos para servir a Deus. Diga amém. Agora, pessoal, o sacerdote, ele não podia se apresentar a Deus de qualquer maneira. Da mesma forma, ele não podia servir a Deus de qualquer maneira. Haviam algumas coisas que, se ele fizesse, elas o tornavam inapto para o serviço ministerial. Ele poderia até, olha para mim, isso aqui eu vou falar muito sério, ele poderia até comer do pão que tinha sido consagrado a Deus, mas ele não poderia chegar mais perto para oferecer o trabalho dele, o serviço dele para Deus. A Bíblia fala isso lá no livro de Levítico, no capítulo de número 21. Vamos lá, por favor. Aqui está a nossa mensagem principal. Levítico, capítulo de número 21. Esse aqui, pessoal, é um texto muito importante. Eu queria que você prestasse atenção mesmo. Se você vê que o irmão do teu lado aí está meio cochilando, você fala para ele, fala assim, irmão, acorda aí, porque o que você vai ouvir agora é importante. Levítico, capítulo 21. Quem achou, diga glória a Deus. Nós vamos começar lá no versículo de número 21 também, tá bom? Eu vou começar pelo fim. Eu começo no fim, depois eu volto para o início do texto.
Levítico capítulo 21, versículo 21. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, ó: nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Versículo 22. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá o que, igreja? Poderá comer. Agora olha o versículo 23. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta nele há, para que não profane os meus santuários, porque eu, o Senhor, o santifico. Então olha que coisa triste. Deus havia separado das tribos de Israel uma tribo para ser a tribo sacerdotal. Talvez você já tenha ouvido falar dos levitas. Hoje, a palavra levita, ela é muito usada para falar dos músicos da igreja. A gente fala, é o levita. Mas a palavra levita, na verdade, ela seria melhor empregada se ela fosse usada para falar do obreiro. Quem é o obreiro? O obreiro é um trabalhador da casa de Deus. Amém? Deus havia escolhido, dentre todas as tribos de Israel, a tribo de Levi. Levi foi um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó. E quando eles entraram na terra prometida, as 12 tribos entraram, Deus falou a Moisés: a tribo de Levi, ela não terá uma parte na herança como as outras terão, porque elas foram consagradas, escolhidas, separadas para uma missão especial. Serão os meus obreiros. Eles irão cuidar do meu templo, eles irão servir na minha obra. Amém? Então, quando você vê a Bíblia falar os sacerdotes, levitas, filhos de Arão. Arão foi irmão de Moisés e ele foi o primeiro sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? Era o principal dos sacerdotes. Todos que trabalhavam dentro do templo de Deus eram sacerdotes, levitas. Amém? Mas dentre eles havia um homem que havia sido escolhido para ser o principal deles. Durante algum tempo ou durante toda a vida, ele seria o sumo sacerdote, como se fosse o líder, o representante de todos os outros. Amém? Só que daí o Senhor Deus diz assim: se nesse homem, se no sacerdote, no levita que eu escolhi, houver alguma deformidade, alguma deficiência, ele não poderá chegar para oferecer o pão. Lá no templo de Deus, haviam pães que todos os dias eram colocados sobre a mesa da proposição, e esses pães, irmãos, eles eram consagrados a Deus. Era um pão santo, representando a pessoa do próprio Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, representando a palavra de Deus. Jesus falou para o diabo lá no deserto, Mateus 4,4: nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de quem? Então aquele pão representava o próprio Senhor Jesus, representava a palavra de Deus. Irmão, o homem que foi escolhido para servir o pão, ele está tendo um privilégio muito grande, mas ele também está tendo uma responsabilidade muito grande. Falando assim, bem ministerialmente, o pastor, aquele que foi escolhido para estar no altar e entregar a palavra de Deus, levar o pão de Deus para as pessoas, irmão, ele está tendo um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Eu não posso subir aqui no altar de qualquer maneira. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Só que aí as pessoas pensam que subir no altar de qualquer maneira é subir em pecado de adultério. É claro que nenhum adúltero pode servir a Deus, misericórdia. Mas não é só isso não, irmão. O homem de Deus, ele não pode subir no altar despreparado. Eu não posso chegar aqui, deixa eu ver o que eu vou falar, vou falar qualquer coisa. Não posso.
Aquela palavra que eu vou entregar para a igreja, ela tem que vir direto de Deus. Eu tenho que saber que eu estou sendo usado por Deus para ministrar para vocês. É muito sério. Se eu subir aqui no altar, vou dar um exemplo, e eu usar o púlpito para entregar um recado para alguém, não um recado de Deus, recado meu. Eu estou com algum problema com meu irmão Ailton. Eu olho para ele, eu vejo, ele veio no culto hoje. Agora ele vai ver só. Aí, ao invés de eu pregar o evangelho, de eu ensinar a palavra, eu uso o púlpito, eu uso às vezes até a Bíblia para falar com ele. Irmãos, porque tem pessoas, né? Vocês sabem, né, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, se eu fizer isso, eu estou cometendo um pecado terrível. A Bíblia fala que o homem que recebe uma palavra de Deus e não entrega, ele está cometendo mal, pecado grave. Mas o homem que fala uma coisa que Deus não mandou ele falar, ele sobe no altar e ele fala, assim diz o Senhor. Mas Deus não mandou ele falar nada, ele está cometendo um pecado pior ainda. Nessas horas, às vezes a melhor coisa é ficar calado. Se eu não estiver preparado para entregar o pão, eu não posso entregar o pão. Agora, o que eu disse a você? Que todos nós somos sacerdotes. Irmão, você entrega o pão na sua casa todo dia. Você tem esposa, irmãozinho? Você tem filhos? Você é o sacerdote da sua casa. Você tem que levar o pão para a sua casa. Agora, não é só o pão físico, não é só o arroz, o feijão, a carne, o pão, o leite, a manteiga. Você tem que levar a palavra de Deus, levar ensinamento, levar bom testemunho. Você foi escolhido por Deus, o senhor, meu irmão, a senhora, minha irmã que é casada, que é mãe de família, o jovem que é solteiro, todos fomos escolhidos para servir a Deus. Só que tem irmãos que eles se encontram inaptos, incapazes, porque neles há uma deformidade, há uma coisa feia, há uma deficiência, está faltando alguma coisa. Então eles não têm condição de entregar o pão de Deus. O que o Senhor Deus diz? Que eles poderão comer do pão. Olha o que diz o versículo 22. Olha o que está escrito, 22. O pão do seu Deus, da santidade de santidades e das coisas santas, poderá comer. Você sempre pode comer o pão de Deus. No dia que você estiver pior na sua vida, pastor, eu me sinto o homem mais pecador, o homem mais sujo dos sujos. Eu digo a você, você pode vir à igreja e comer o pão. E digo mais, você precisa. Porque o pão é a palavra. E nós somos santificados pela palavra de Deus. João 17, Jesus diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, irmão, ela é a verdade. E a palavra de Deus nos santifica. Você entra na igreja mal, você entra ruim, você entra sujo pelo pecado, mas você ouve a verdade de Deus, ela santifica você. Ela leva você ao arrependimento, você se entrega a Deus. Senhor, eu caí, me perdoa. Você tem que comer o pão. Pastor, eu estou tão mal que eu acho que eu nem mereço vir na igreja. Não, você tem que vir. E quanto pior você estiver, quanto pior você estiver, mais ruim você estiver, mais você precisa vir. O doente precisa de médico. Você está doente, doente no corpo, doente na alma, doente na conduta, na vida, vem buscar Deus, vem comer o pão, porque o pão de Deus vai fortalecer você, amém? Talvez você não vai poder servir o pão, você não está pronto, mas você precisa comer o pão. Comer o pão de Deus é um privilégio, diga amém. Mas Deus tem mais para você, mais do que só vir para a igreja, sentar e ouvir uma pregação. Olha o que diz o versículo de número 23. O 23 é que dói. Porém, até o véu não entrará. Deus quer nos levar além do véu, irmão. O véu, ele representa aquilo que você coloca para cobrir algo. Imagina que eu chegasse aqui hoje, você tivesse chegado aqui, e ontem de madrugada eu tivesse vindo aqui e tivesse colocado um presente aqui em cima do púlpito, o altar da igreja, e eu cobrisse ele com um véu, com um lençol. Vocês iam chegar aqui, iam ver aquele lençol, vocês iam perceber que tem alguma coisa aqui embaixo escondida. Aí eu venho aqui e falo, amigos,
aqui tem um presente para você. Eu vou dar esse presente para quem souber o que é que está debaixo do véu. Imagina todo mundo na expectativa. Puxa, que legal. O que será que tem debaixo daquele véu, debaixo daquele lençol? E eu falo para vocês, irmãos, olha, não queria dizer não, mas é um tesouro muito grande, vale muito. Você ia ficar mais empolgado ainda. Irmão, Deus tem tesouros. Tesouros que Ele separou, que Ele preparou para o povo dele. Só que esses tesouros, eles só nos serão entregues pelo conhecimento de Deus. Você precisa orar a Deus e falar: Senhor, me dá o espírito de sabedoria e de revelação. Isso está lá em Filipenses capítulo 1. Se eu não me engano, Efésios capítulo 1. Eu acho que é o versículo de número 15. Ou então é o 17. Acho que é o 17. Efésios 1, 17. Olha só o que é que Paulo diz. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma oração que ele está fazendo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Não é sabedoria dos homens, é a sabedoria que vem de Deus. Tem coisas que só Deus sabe e Ele quer revelar para você. Aí ele fala no versículo de número 18: iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmão, nós somos herdeiros. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós vamos participar da mesma herança de Cristo. Que maravilha! Só que tem pessoas que não estão, olha para mim, são herdeiras, mas elas não estão experimentando a herança, não estão participando dela. Por quê, pastor? Porque os olhos delas ainda estão fechados, entenebrecidos, nas trevas, escuros. Paulo diz: eu oro todos os dias. Lá no versículo 16 ele diz: não cesso 1,16. Efésios 1,16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu sempre oro para vocês. Para quê? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Deus quer revelar coisas maiores para nós, irmão. Ele quer mostrar para você coisas que você não sabe. Jeremias 33:3. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmão, de trás do véu tem um tesouro. É a nossa parte da herança. Diga amém. E olha para mim. Lá no templo havia um véu. E o sacerdote consagrado a Deus, ele podia atravessar esse véu, chegar mais perto da presença de Deus. Tinha um altar, e ele poderia se aproximar do altar, mas aquele que não estivesse apto, ele não podia chegar. Que tristeza. Levítico 21:22. O pão vai poder comer. Você sempre vai poder entrar na igreja, sempre, e comer o pão que é a palavra de Deus. Diga amém. 23. Que triste. Porém, até o véu não entrará. Aquilo que está escondido depois do véu, aquela revelação, aquele tesouro, você não vai conhecer, porque você não vai conseguir se aproximar mais. O pecado não vai deixar. Aquela deformidade, aquele comportamento que você tem, que Deus já falou, você tem que mudar isso, mas você não muda. Aquilo está impedindo você de passar o véu e descobrir os tesouros que Deus está guardando para você. E mais do que isso, nem se chegará ao altar, porquanto falta nele há. O maior privilégio que um homem de Deus, que uma mulher de Deus pode ter, é estar perto do altar, perto da presença de Deus. Estar em cima do altar e ser sacrifício para Deus, esse é a maior das honras. Mas se houver falta em você, você não vai poder chegar ao altar. Então eu queria falar algumas coisas para você, que aqui em Levítico mesmo a Bíblia mostra, que se você tiver, você não vai poder passar o véu e se aproximar do altar. Mas antes eu queria perguntar: quem aqui, pastor, eu quero atravessar esse véu? Quem quer chegar mais perto?
Quem quer chegar perto do altar, diga amém. Amém. Lembra, comer o pão você sempre pode comer, mas Deus tem mais. Ele não quer apenas que você seja ouvinte da pregação, Ele quer que você seja íntimo dele. Eu falei ontem para os jovens, eu estava pregando para os jovens da igreja no retiro que a gente fez, um retirozinho, e eu disse para eles assim: irmãos, Deus só aceita intimidade aonde há compromisso. Homem e mulher não podem ter intimidade se eles não são casados. Até o momento que o rapaz e a moça se casam, eles são amigos, amigos melhorados. O namorado, ele não pode falar com a menina como se ele fosse dono dela. E eu vou até falar, se a menina está namorando com o rapaz e ele já está querendo mandar nela, se ela tiver juízo, ela termina esse namoro logo. A mesma coisa o rapaz. A menina não colocou aliança no dedo dele e quer mandar nele, nem depois que casa tem que mandar. Tem que andar junto em concordância. É verdade ou não é, irmão? O marido tem que mandar na esposa. Pastor, a Bíblia diz que o marido é cabeça. Mas a minha cabeça, ela não manda no meu corpo. Ela vive em concordância com o meu corpo. Quem está entendendo, diga amém. E tem uma coisa, a Bíblia diz que o marido ele tem que ser cabeça da mulher na mesma medida que Cristo é a cabeça da igreja. Cristo morreu pela igreja. O homem que não está disposto a dar vida pela esposa dele, ele não pode dizer que ele é cabeça. Cabeça é o homem que dá vida pela família dele. O cidadão que não faz nada, que não coopera, que não colabora e quer ser mandão, ele não está fazendo papel de homem, não. Pelo contrário, ele está sendo um fraco. Me perdoa a palavra. Eu sei que é duro, mas tem gente que precisa ouvir isso. Agora, intimidade é restrita a compromisso. Enquanto o rapaz e a moça não se casam, eles não podem ter intimidade. Você não poderá ter intimidade com Deus. Você não vai ser íntimo de Deus enquanto você não der toda a sua vida para Ele. Se tornar, olha para mim, irmão, se tornar uma pessoa completamente comprometida com Ele, com a palavra dEle. Amém? Enquanto você não se moldar à vontade dEle. Então vamos ver. Quem eram as pessoas que não podiam atravessar o véu? Quem eram as pessoas que não podiam se chegar até o altar? Capítulo 21, versículo 1. Levítico, nós começamos do final, né? Começamos pelo final, agora nós vamos para o começo do texto. Levítico 21, versículo 1. Depois, disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes. Nós somos sacerdotes da nova aliança, diga glória a Deus. Filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Para um pouquinho. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, os sacerdotes tinham uma ordem de Deus. Eles não podiam se contaminar por um morto. Isso aqui, irmão, preste atenção. Isso aqui é uma coisa da lei que prescreveu para nós hoje. Amém? Isso aqui hoje para nós tem um significado, vamos dizer assim, é uma figura, é um exemplo. Não é mais literal para nós. O sacerdote não podia tocar no corpo de um defunto. Na verdade, eles entendiam que o sacerdote não podia nem estar no mesmo lugar onde tinha uma pessoa morta. Se ele tocasse no corpo de um defunto, ele era considerado impuro, sujo. Ele ia ter que passar por um processo, vamos dizer assim, vou usar a palavra não é bem essa, mas vou falar assim para vocês entenderem. Por uma espécie de um ritual de limpeza, de purificação, para então poder voltar a exercer o trabalho dele. Lembra, ele podia comer o pão, mas ele não podia atravessar o véu, não podia se aproximar do altar. Quem entendeu, diga amém. O que isso tem a ver comigo hoje, pastor? Se eu for no velório de uma pessoa, eu vou ficar impuro? Não, no velório não. Pode ir. Inclusive, até, irmão, no dia que você for, se não tiver ninguém lá pregando a palavra, toma você a palavra e fala de Jesus para as pessoas. Você chega num lugar onde está todo mundo de luto. A Bíblia diz que a casa, quando ela tem luto, é melhor do que a casa onde tem festa. Porque ali se vê o fim dos homens. Você chega na festa onde está todo mundo bebendo, você tenta falar, ninguém quer ouvir.
Mas naquele momento em que está todo mundo contemplando a morte, está todo mundo triste, é um momento onde as pessoas refletem muito, elas pensam na vida. Às vezes é um momento onde você vai falar e você vai ser melhor ouvido. Eu já ganhei muitas almas para Jesus em velório, funeral. Já, pastor? Já. Porque eu chego ali, eu já dou a palavra da salvação, ó. Todo mundo vai passar por isso aqui. Você está preparado? Palavra de Deus para ajudar você. Agora, lá no Antigo Testamento, o sacerdote não podia. Se ele tocasse no morto, ele ficava impuro o resto do dia. Podia ser um animal. Ele estava andando no caminho. Se ele encontrasse uma pessoa, um animal morto, e ele tocasse, ele era considerado impuro. Lembra da parábola do bom samaritano? Que o levita viu um homem caído no caminho e passou de longe. Por que ele passou de longe? Porque ele sabia, se tiver morto e eu tocar, eu estou impuro. Agora, o que isso aqui tem a ver conosco, irmão? Que existem muitas pessoas no nosso meio que elas estão mortas. Olha o que está escrito aqui, ó. O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo. No meio do povo de Deus tem alguns que morreram. Como assim, pastor? Morreram fisicamente? Não, morreram espiritualmente, morreram na fé. Se você não tomar cuidado, você, sacerdote de Deus, você vai se contaminar por causa daquele morto, daquele defunto. De vez em quando você está na igreja, irmão, isso acontece mais do que você possa imaginar. Você está na igreja, você está no culto, você está sentado para ouvir a palavra, e às vezes tem que estar sentado perto de você uma pessoa que você não conhece, mas aquela pessoa já morreu na fé. O pastor está aqui pregando, irmão, porque Deus está dizendo que você tem que fazer isso. A pessoa sentada perto de você, ela fala: isso aí não tem nada a ver não. Ele não aceita mais a palavra de Deus, ele morreu no coração dele. Só que daí, você escuta aquilo que aquela pessoa falou, e se você não tomar cuidado, aquilo contamina você. É verdade mesmo. Uma vez um pastor amigo meu, ele disse que ele estava num culto, e o pastor que estava pregando, ele parou a pregação, e ele falou assim: irmãos, eu estou sentindo no coração que tem 5 pessoas que vão dar uma oferta agora. E ele falou um valor, eu não lembro qual que era o valor, mas vamos dizer, como se fosse hoje um valor de R$1.000, estou dando um exemplo. O pastor parou a pregação e falou: não, estou sentindo no coração. Deus falou comigo. Tem 5 pessoas que vão fazer uma oferta agora. E esse meu amigo pastor, na época ele não era pastor, não era nada, ele era membro, estava começando. Um amigo tinha levado ele para a igreja, e o amigo estava sentado do lado dele. Na hora que o pastor falou aquilo, o coração dele queimou, ele falou: sou eu. Quando ele foi pegar a carteira, o amigo dele falou assim: o que você vai fazer, Zé Luiz? Até dedorei o nome do... O que você vai fazer? O pastor pediu uma oferta, eu senti que sou eu. Não, esquenta não, rapaz. Leva 1.000 não, daqui a pouco ele vai pedir 10. Desse jeito. Sabe o que aconteceu? Levantaram 4 pessoas, na hora. Foram na frente e levaram a oferta. E o pastor: irmãos, me desculpa. Fica chateado não. Deus falou no meu coração que são 5, está faltando 1. A igreja é cheia. E ele sentado, o coração dele queimando, porque ele sabia que era ele, que Deus tinha mandado. E o amigo dele: vai não, bobeira, daqui a pouco ele vai pedir menos, você não precisa dar esse valor todo não. Irmão, quando chegou a hora da oferta, o pastor falou: irmãos, agora quem tem 10 para trazer, traz. Ele pegou e levou 10. Ele falou: irmãos, ele contou para mim, falou: Alex, antes não tivesse dado, que aqueles R$10 eu dei, eu sei que ajudou a igreja, mas para mim não serviu para nada. Aquele dia Deus ia me dar uma bênção muito grande, e eu ouvi alguém, aquela pessoa me atrapalhou. Eram 5, levantaram 4. A 5ª não levantou porque era ele. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque daqui a pouco eu vou pedir oferta. Não. Eu estou falando para você entender que às vezes você perde a fé por causa de alguém. Alguém que já morreu. Você acaba de sair da igreja. E você está naquela fé da palavra. Puxa, Deus falou comigo. Você encontra alguém que às vezes já está há muitos anos, mas que já esfriou, já não crê mais, já não vive pela fé. Puxa, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A pessoa: ih, rapaz, não precisa fazer isso aí não.
eu estou na igreja há muito tempo, isso aí que o pastor falou não tem nada a ver. Você se contamina. Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai conseguir atravessar o véu. Você não vai conseguir ter intimidade, você não vai conseguir chegar no altar. Você vai perder o melhor de Deus. Deus quer ser íntimo de você. Agora, às vezes o morto está dentro da sua própria casa. Olha o versículo 2, 21, verso 2. Diz assim, ó: salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Como assim? Se fosse uma pessoa do povo, o sacerdote não podia ir. Mas se morresse o pai e morresse a mãe, aí ele podia ir no velório do pai, podia ir no velório da mãe, porque era uma pessoa mais próxima. O que isso aqui significa? Que talvez a pessoa que morreu é alguém da sua casa. Às vezes você está vivendo com o defunto. Pastor, o morto é o meu marido. Tem umas irmãs que estão assim, é verdade, pastor. Às vezes o morto é seu pai, sua mãe. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a pessoa da sua casa, da sua família, já esteve na igreja e hoje não está mais. Ou às vezes ela até vem para a igreja com você, mas você percebe, irmão, que ela perdeu a fé há muito. Nesse caso, o que você faz? Pastor, nesse caso eu me afasto. Não. Da sua esposa você não pode se afastar. Do seu marido você não pode se afastar. O apóstolo Paulo até fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, que se o descrente se apartar, que se aparte. Mulher, você veio casada para a igreja, e o seu marido não aceita e ele decidiu ir embora. A decisão foi dele. A Bíblia diz que nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Você não é obrigado a viver com uma pessoa que não quer viver com você. Ela foi embora, mas você não. O crente não pode se apartar. O crente tem que ficar. Se o marido consente em viver com a mulher, então a mulher tem que viver com ele. Pastor, ele não é de Jesus, mas ele consente em viver com você? Consente, então viva com ele. Pastor, e como é que eu vivo nesse caso? Aí você vai viver na fé da ressurreição. Você está vivendo com um morto, mas o nosso Deus é aquele que vivifica os mortos. Lembra disso? Romanos capítulo 4, versículo 17. Ele ressuscita mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Pastor, é meu marido, já veio comigo para a igreja, mas hoje ele não crê mais, pastor. Fala mal, briga. Quando eu pego o dinheiro para colocar no envelope do dízimo, o senhor não sabe os absurdos que eu escuto. O que eu faço? Continue vivendo pela fé, orando a Deus. De vez em quando ele estiver dormindo, você vai lá e grita: Lázaro, vem para fora. Não faz isso não, você vai ter problema. Mas ore e chame à existência aquilo que não é como se já. Alguém vai perguntar: e o seu marido, Maria, não veio mais para a igreja? Meu marido é de Jesus. Ele não está vindo agora, mas logo logo você vai ver ele de novo. Pastor, é meu filho. Eu não sei mais o que eu faço com aquele menino. Não sei mais o que eu faço com aquela menina. Pastor, tem dia que eu choro, porque ele era tão bonito na igreja, ele era do louvor, ele era obreiro. Pastor, agora ele se arruma e vai para a balada. Até deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Você que é pai e tem um filho que vem para a igreja, glorifica a Deus. Tem uns pais que às vezes me dão umas cutucadas: ah, pastor, meu filho sai da igreja muito tarde no culto de jovens, o culto acaba 10 horas da noite. Minha filha, minha irmãzinha, meu irmãozinho, se o seu filho estivesse no mundo 10 horas da noite, ele ia estar se arrumando para sair. Ele não ia estar chegando em casa às 10, às 11. Que ele chegue à meia-noite. Ele chegou porque ele estava no altar. Meia-noite, seu filho, se ele estivesse no mundo, ele ia estar aí nos bailes não sei o que da vida, tomando cerveja. Só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe. A minha esposa, um dia eu vou trazer ela para contar o testemunho dela aqui para vocês. O testemunho da Daiane, às vezes eu acho que ele é mais forte que o meu. O meu é forte, mas o dela é mais.
Ela estava com 16 anos quando ela deu a vida dela para Jesus. E ela estava naquela fase, irmão, de conhecer o mundo e festa de amigo. Todo dia tinha uma amiga dela que ia na casa dela, pegar ela junto com o irmão, mais uns amigos, levar para balada. Eles iam para uns lugares retirados lá, ela era de cruzeiro, para umas chácaras lá, e o pessoal bebia e festa. E a vida dos jovens do mundo hoje é isso. Só que a mãe dela ia na igreja, orava por ela, e ela começou a ir. Mas ela estava aquele crente Raimundo. Se tem algum Raimundo aí, fica chateado comigo, não. A gente brinca, né? O que é o crente Raimundo? É um pé na igreja, o outro... Ela não tinha aceitado Jesus ainda. Ela ia no culto, mas todo dia ia. Um dia ela estava em casa ouvindo o missionário R.R. Soares pregar. O missionário deu uma palavra tão forte, que ela falou, ela disse, amanhã eu vou para a igreja e vou falar para o pastor que eu quero ser obreiro. Olha para você ver. Nem vou dar a vida, eu vou chegar e vou falar que eu quero ser obreira. A amiga dela ligou para ela, Daiane, vamos hoje comigo lá na festa, não sei do que? Não vou não. Mas você é louca, menina, seu lugar está aqui guardado. Não vou. Agora eu vou ficar firme. A moça foi na porta da casa dela buscar ela. Não, você vai comigo, eu não vou, você vai, não vou, você vai, não vou. Não foi. E ela ia sempre. Naquele dia que ela não foi, irmão, a amiga lá com o irmão dela e os outros bateram o carro capotou. Essa amiga dela perdeu quase todos os dentes da boca. O irmão foi... Só que olha para mim, o lugar do carro que ficou mais destruído era o lugar onde ela sempre sentava. Já era o meu lugarzinho, Alex. Eu sentava na parte de trás, sempre do lado tal. Foi o lado do carro que acabou. Os meus amigos quase teriam morrido. Se eu não tivesse ouvido a Deus naquele dia, eu teria morrido. Amém? E imagina o que eu ia ter perdido. Meu Deus do céu, irmão. Agora olha para o pastor. Por que eu estou contando isso aqui para você? Papai, fica feliz de você ter um filho na igreja. Pastor, o meu não está. Continue crendo. Quando chegaram para Jesus, aliás, não foi nem para Jesus, chegaram para Jairo, que estava andando com Jesus, e falaram, tua filha está morta. Não incomoda mais o mestre? Jesus disse, não, eu vou. Vamos lá, ela não está morta, ela vive. Jesus, irmão, entrou na casa, todo mundo estava chorando. E Jesus disse, não chorem não, a menina não está morta, ela está dormindo. Riam dele, ele fez todo mundo sair. Ele entrou no quarto onde a menina estava, pegou na mão dela e disse, Talita cumi, que significa, menina, levanta. E a menina ressuscitou. Jesus é poderoso, irmão. Ele entra na casa onde tem luto e ele faz acontecer uma festa. E vai ter festa na sua casa. Olha para o teu irmão e fala, vai ter ressurreição na sua casa. Conviva com o morto só um pouquinho, que daqui a pouco ele vai levantar. Pastor, eu vou sair correndo, já pensou cérebro. Não é isso não, irmão. Ele vai levantar para servir a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Deixa eu andar mais um pouquinho, irmão. Versículo de número 4. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo. 5. Não farão calva na sua cabeça. Não raparão os cantos da barba. Nem darão golpes na sua carne. Serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome do Senhor, porquanto oferecem ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Eu queria ir mais além, mas eu acho que eu vou ter que parar aqui por causa do horário. O que eu queria falar para você? O sacerdote não podia fazer calva na cabeça. Como assim? Ele não podia raspar a cabeça. E a Bíblia diz que ele não podia dar golpes na carne dele. Como eu disse a vocês, hoje, isso aqui fica meio sem sentido para nós. Se a gente não entender o que é que estava acontecendo. O contexto aqui é um contexto de luto. No tempo da Bíblia, quando alguém morria, às vezes o parente fazia o quê? Raspava a cabeça, em sinal de luto. Hoje tem um costume parecido, mas o significado é bonito. Às vezes alguém está fazendo aquele tratamento, aquela quimioterapia e cai os cabelos, não é isso? A mãe está fazendo, o filho vai lá e raspa a cabeça. Ele está sendo solidário à mãe dele. O marido raspa a cabeça pela esposa, o filho raspa pelo pai, o pai raspa a cabeça pelo filho. Mas o sacerdote não podia fazer.
Não podia nem dar golpes na carne, rasgar a roupa e bater. Lá no tempo da Bíblia, outros povos faziam. Talvez pessoas do povo fizessem, mas o sacerdote não podia fazer. Por quê? Porque o sacerdote nunca podia mostrar luto. O sacerdote nunca podia andar de cabeça chorando por alguém que morreu. Pastor, mas como é que é isso? O Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Quem serve a Deus sempre tem que estar com alegria. Pastor, mas morreu alguém. O que eu disse para você? Nós não cremos na morte, nós cremos na vida. Você é um sacerdote de Deus, irmão. Não sai daqui hoje de cabeça raspada, no sentido de luto. Estou triste, pastor. Não, sai daqui de cabeça erguida. Eu estou saindo daqui com o meu milagre. Eu não choro pela morte, eu creio na vida. Irmão, não dá uma lágrima sua para o diabo, não dá esse gosto para ele não. Quando você senta lá na mesa da sua cozinha, acho que talvez Deus esteja me usando para falar com alguém agora, e você chora, você está guardando luto. Não, irmão, está amarrado. Não dê mais uma lágrima sua para o diabo, dá todas elas para Deus. Dobra o joelho e chora na presença de Deus. Mas quando você levantar, levanta sorrindo. Deus é comigo. Na minha casa não vai ter luto, na minha casa vai ter festa, vai ter alegria. Se você tem saído da igreja triste, você vem para o culto, mas você sai da igreja triste. Minha vida não tem mais jeito, minha casa não sei o que. Irmão, você não vai entrar no véu, não vai passar, você não vai chegar no santuário. Irmãozinho, irmãzinha, para se achegar, para se aproximar de Deus, para chegar no altar, para atravessar o véu, não pode ter luto, tem que ter alegria, tem que viver pela fé, crer no milagre. Não sai daqui hoje de cabeça baixa, sai daqui de cabeça erguida. Deus é contigo, você é mais que vencedor. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Sai daqui se alegrando, Deus é comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Talvez semana que vem eu continue essa palavra, tem muita coisa boa. Se não for para a semana que vem, a gente continua outro dia em nome de Jesus, tá bom? Queria que vocês ficassem de pé para nós orarmos. Mas eu quero mais, Senhor. Eu quero passar o véu. Eu quero chegar perto do altar. Eu quero intimidade com o Senhor, meu Deus. Aleluia. Irmão, fala isso para Deus agora. Fala para Ele: obrigado pelo pão, obrigado pela palavra, mas eu quero mais. Irmão, atravessar o véu, chegar no altar, significa ser usado por Deus. Diga: Pai, obrigado pelo pão, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado para abençoar minha família, minha casa. Diga: eu quero ter o pão para levar para o meu filho. Fala: eu quero poder levar o pão para minha esposa, levar o pão para minha casa. Pai, a nossa fé está em Ti. Confiamos no Senhor, meu Deus. Nós cremos no Teu poder, Jesus. Aleluia. Eu creio que agora, Pai, a unção do Senhor está descendo aqui neste lugar. Eu creio, meu Deus, que o poder do Senhor está aqui. E o Senhor, meu Deus amado, vai tirar de nós toda a deformidade. Pai, talvez alguém no nosso meio ouviu morto, ouviu alguém que perdeu a fé, alguém que não crê mais, alguém que não confia, e essa pessoa está com a fé dela abalada. Mas agora, Pai, agora Ele está levantando a voz, Ele está dizendo: não, está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou perder a minha fé, eu vou crer, eu vou confiar no Senhor. O Senhor tem mais para mim, o Senhor tem o melhor para mim, eu creio. Vem, poder de Deus, vem neste lugar. E se o morto está dentro da nossa casa, nós não vamos chorar. É agora, irmão, levanta a cabeça. Chega de luto, chega de tristeza. Nós vivemos pela fé somos mais que vencedores. Levanta a tua voz agora e diga: eu creio que vai acontecer um milagre na minha família. Declara:
Vai acontecer um milagre na vida da minha esposa, do meu filho, na vida do meu marido, na vida do meu pai, da minha mãe. Feche os seus olhos. Ô meu irmão, é hora de orar. Você que está vendo o seu casamento acabar, você filho, você que vê seus pais brigarem todo dia, parece que eles vão se separar. O diabo está dizendo que vai destruir o casamento do seu pai, da sua mãe. Levanta a tua voz agora e diga: diabo, na minha casa você não toca, na minha família você não toca. E mesmo que haja morte, vai haver ressurreição. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Então eu digo: sai, espírito da morte. Sai, espírito da morte, agora, vai embora. Pega o teu mal, pega o teu problema, pega o teu sofrimento, pega a tua dor e vai embora. Vai embora. Saia em nome de Jesus agora. Espírito de enfermidade, espírito de doença, de dor, nós te repreendemos e nós dizemos: vai embora agora. Todo mal sai. Até o pior demônio, até o pior demônio está na casa dessa pessoa. Vai embora. O espírito da morte, do suicídio, nós mandamos, determinamos: saia agora. Irmão, manda com fé. Vai acontecer milagre na tua casa, vai ter ressurreição na tua casa. Levanta a voz agora e diga: vai embora da minha família mal, vai embora da minha casa mal. Sai agora todo mal. Em nome de Jesus nós dizemos: sai para nunca mais voltar, para a glória de Deus. Oh, aleluia. E agora, meu irmão, agora não é hora de chorar, agora é hora de sorrir, de se alegrar. Aquele pai estava triste, mas Jesus entrou na casa dele. Jesus está entrando na sua casa agora. Naquela casa havia luto, mas houve ressurreição. Vai ter vida na sua casa, vai ter ressurreição na sua casa. Só quem crê vai dando glória a Deus. Só quem crê vai dando glória, glória. Oh! Aleluia, isso, pode adorar. Oh! Deve canto lobiante, deve canta na labacine, canta lá. Oh! Receba paz, receba paz, a certeza da vitória. Só quem crê levanta as mãos bem alto e vai fazer aquele barulho, aquele som de louvor, de adoração. Pode dar glória a Deus. Não se segura não. Solta a voz.
Jesus. O milagre acontece na tua casa. Quem crê, levanta a voz e dá glória. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu quero ouvir a igreja. A paz que eu tenho excede. Por isso eu louvarei, canta. Por isso eu louvarei, mesmo no olho desse furacão, eu não preciso de provas de amor. Eu te conheço, eu te conheço, isso me basta. Isso me basta. Agora eu quero ouvir vocês, mas olha para mim. Mas olha para mim. Tudo que todos os dias meus, todos os dias meus, hoje te dou. Vocês. Mas olha pra mim, olha pra mim, tudo que sou, todos os dias hoje te dou. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Glória a Deus. Amigo, olha, você que acabou de participar desse culto comigo, eu queria só falar com você que a Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em Taubaté, ela está de portas abertas todos os dias, todo dia. A gente abre cedo, fecha a igreja só à noite, tá bom? De segunda a sexta-feira, as reuniões acontecem sempre às 8 da manhã, às 10h30 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 18 horas. 8, 10h30, meio-dia, 3 da tarde e também é 5 da tarde, 7h30 da noite. Eu sempre tenho ministrado aqui na igreja nas segundas-feiras à noite, 7h30 da noite, na reunião da prosperidade. Quarta-feira eu tenho as reuniões pela família e sexta-feira reuniões de cura e de libertação. Domingo nós dizemos na Igreja da Graça que é o dia dos filhos de Deus. O que eu entendo? Que o filho que é filho, domingo ele está na casa do pai. É o dia de você estar aqui. Eu tenho 4 reuniões no domingo, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 da tarde e às 6 horas da tarde. Vê o horário que é melhor para você, mas não deixe de estar presente. Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, pertinho da Rodoviária Velha, ao lado do Hospital Escola. Venha que você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para quem está em casa assistindo esse culto. Senhor, visita quem vai assistir pela nossa TV, pelo canal das igrejas, quem vai assistir, meu Deus, pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais. Que o Teu Espírito Santo abençoe cada pessoa, que eles, além de comer o pão, possam atravessar o véu e chegar no altar. Obrigado. Todos digam amém e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, gente. Eu vou celebrar. Estava morto, renasci eternamente.